E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui, né? Em ritmo de São João, mas infelizmente estamos de quarentena, né? Estamos, por causa da pandemia do coronavírus, estamos isolados, né? Sem poder ter aula presencial. E aí a gente vai começar a trabalhar aí nossas aulas de maneiras remotas, certo? Saudade aí dos meus queridos alunos do CMCB, né? Espero que estejam todos bem. E aí, bora lá iniciar aqui. Então, pessoal, na primeira parte, no período que a gente teve aula presencial, durante o primeiro mês, a gente falou da globalização, né? Falamos as características da globalização, as fases da globalização, né? A globalização e o meio ambiente. E aí agora a gente vai falar um pouco da urbanização, né? O mundo urbano. Vamos entender um pouquinho disso aí. Então, o que é a urbanização, pessoal? Urbanização é o processo que envolve o crescimento da população e das extensões territoriais das cidades. Então, a urbanização é o crescimento da população urbana em relação à população rural. Então, sempre que eu tiver uma maior quantidade de pessoas vivendo nas áreas urbanas do que vivendo nas áreas rurais, eu tenho o processo de urbanização. E ele se dá, né, por alguns fatores. Aqui, ó, processo de urbanização no período industrial teve duas grandes causas. Fatores atrativos, que foi a industrialização, que fez com que as pessoas fossem para as cidades em busca de trabalho, né? O surgimento das indústrias atraiu uma grande quantidade de mão de obra, certo? E fatores repulsivos. Foi a expulsão dos trabalhadores do campo para os centros urbanos em virtude da modernização do meio rural. Então, outra característica que a industrialização trouxe, que incentivou a urbanização, foi essa. Foi a mecanização do campo, a utilização de máquinas. Quanto maior a quantidade de máquinas utilizadas no campo, menor a necessidade de mão de obra. Por falta de trabalho, essas pessoas migram da cidade ou do campo para a cidade, né? Aumentando esse contingente populacional nas cidades, aumentando esse processo de urbanização. O processo em que o espaço rural se transforma no espaço urbano, êxodo rural, essa migração dos fatores de repulsão aqui, né? Saída dos pessoal do campo para a cidade, né? Nos países desenvolvidos ocorreu de forma lenta e gradativa. Nos subdesenvolvidos, de forma acelerada, trazendo problemas estruturais para as cidades. Nos países desenvolvidos, né, essa mudança do campo para a cidade, ela ocorreu de forma lenta, gradativa, né? E aí a cidade teve como se adaptar ao aumento do contingente populacional. Nos subdesenvolvidos, não. Né? Ela ocorreu de forma rápida, de forma intensa, e fez com que muitas cidades absorvessem essa quantidade de pessoas sem ter infraestrutura necessária, infraestrutura de habitação, de saneamento básico, de saúde, de educação, que são os problemas urbanos que a gente tem em várias cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil. A urbanização se intensificou no século XVIII, tornou o campo dependente das cidades, certo? Então, hoje, boa parte do que se utiliza no campo se encontra nas cidades. Então, o campo hoje ele tem essa dependência em relação às cidades. Crescimento da população urbana. Observe aqui, pessoal, que a população urbana, por regiões, né, pelos continentes do mundo. Então, África e Ásia, a gente tem, né, aqui 2003, a projeção para 2030, certo? Um aumento em todas as regiões do mundo de população urbana. Essas que aumentam menos, pessoal, é porque a população ela já é basicamente urbana. Então não tem mais o que tanto aumentar, né? Aqui na África e na Ásia, a população ela é rural, a maioria. E aí a população urbana ela vem num aumento constante. Então, por exemplo, ó, até 2015, né,
a gente tinha aqui, em 95, a maior quantidade de população rural. Só que essa maior quantidade de população rural se encontra justamente na Ásia e na África. Por serem os dois continentes mais populosos, fazia com que o mundo ainda tivesse maior população rural. Mas em 2015 a gente já tem uma maior quantidade de população urbana do que população rural, certo? Então hoje o mundo, podemos dizer que ele é urbanizado. Por quê? Porque ele tem uma maior quantidade de pessoas vivendo nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Dentro desse processo de urbanização, nós temos alguns conceitos fundamentais, né? Alguns preceitos que regem esse processo de urbanização. Um deles é a megalópole, um termo utilizado para caracterizar uma extensa região polarizada por várias metrópoles, conurbada ou em processo de conurbação. Conurbação, pessoal, na geografia, né, na urbanização, significa o quê? Cidades que se juntam e você não percebe onde termina uma e onde começa a outra, certo? Então, elas fazem parte de um único aglomerado urbano. Então, essas cidades, elas são conurbadas. Quando são metrópoles que formam essa conurbação, a gente chama de megalópolis, né? Alguns exemplos: Boswash, né? Vai uma megalópole que se estende de Boston até Washington, né? Passando Nova York, Filadélfia, Baltimore, Chips, né? Chicago a Pittsburgh, Sansan, de São Francisco a San Diego, Tokaido, de Tóquio a Fukuoka, passando por Nagoya, Osaka, Kobe, no Japão. Então, isso são exemplos de megalópolis. Por quê? Porque todas essas cidades são metrópoles e, como elas estão interligadas, elas formam uma megalópole. E a outra expressão são megacidades. Megacidades é simplesmente o valor quantitativo, é a quantidade de pessoas. Então, para ser considerado uma megacidade, o aglomerado urbano tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. Então, qualquer cidade que tenha mais de 10 milhões de habitantes é uma megacidade, qualquer uma, certo? Problemas econômicos, sociais e ambientais que se encontram nas megacidades, principalmente porque, se você observar, a maioria das megacidades são em países subdesenvolvidos. Então, eu tenho desemprego, eu tenho a violência, a carência de transporte público, a poluição, saneamento básico deficitário. Então, todos esses são problemas que nós encontramos em megacidades. E se você observar o mapa, você vai perceber que no Brasil nós temos duas megacidades, que são quem? São Paulo e Rio de Janeiro. São as duas cidades brasileiras que têm mais de 10 milhões de habitantes, certo? Então, que sofrem todos esses problemas que a gente identificou aqui. Então, você tem Mumbai, na Índia, tem Lagos, na África, tem Cairo, no Egito, Nova York, Cidade do México, Tóquio, né, Pequim, na China, Buenos Aires, na Argentina. Todas elas são megacidades, porque todas elas têm mais de 10 milhões de habitantes, certo? Dentro desse processo, pessoal, né, de urbanização, de industrialização do mundo, ocorreu a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi um processo de modernização da agricultura baseado na utilização intensiva de sementes selecionadas, adubos químicos, agrotóxicos e maquinário pesado. Ocorreu um aumento um aumento vertiginoso da produção agrícola e a queda do valor dos produtos agrícolas. Transformou a agricultura num grande e lucrativo negócio para as grandes multinacionais produtoras de insumos agrícolas e não resolveu o problema principal, que era abastecer ou diminuir o problema de fome no mundo, certo? Por quê? Porque se tornou um mercado, um comércio. Das características que a gente tem do processo de urbanização, a gente tem cidades que são chamadas de cidades globais. São cidades que têm
uma influência além do seu território, certo? Além do seu país. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é a cidade brasileira que é conhecida. Retomando aqui, pessoal, São Paulo é a cidade brasileira que exerce influência além do território nacional. Ela é conhecida mundialmente. Então, São Paulo é uma cidade global, assim como Nova York, nos Estados Unidos, assim como Londres, assim como Tóquio, no Japão. Todas essas cidades, Pequim, na China, são cidades globais. E elas têm como características abrigar as sedes de empresas multinacionais, bolsas de valores, sede dos principais bancos, né? E elas se dividem, né, em três classes de influência. Alfa, as cidades de maior influência, beta, intermediária e gama. Então, por exemplo, as cidades globais alfa. Eu tenho Londres, Nova York, Paris, Tóquio, Los Angeles, Chicago, Frankfurt, Milão. Todas elas são cidades que abrangem todas essas características e têm uma influência gigantesca em todo o mundo. As cidades betas também têm uma influência, só que menor do que as alfas. São Francisco, Sydney, São Paulo, Cidade do México, Madrid. E as cidades gama, Pequim, Boston, Washington, Caracas, Roma, Berlim, Amsterdã, Miami, Buenos Aires. Todas elas são cidades globais, mas com essa diferença, né, de influência. Quando a gente vai falar também do processo de urbanização, pessoal, a gente tem que lembrar, né, como o agronegócio, como o espaço rural se adaptou a esse sentido. Então, hoje, dentro do modelo econômico que se tem no espaço rural, você tem o que a gente chama de agronegócio, né? É a agricultura e a pecuária como um negócio, né? Uma empresa, certo? Então, o agronegócio, um exemplo aqui do agronegócio brasileiro, hoje ele, né, participa em 46% das exportações, das vendas de produtos do país, gera 25% de empregos. Por que só 25%, professor? Porque a boa parte é mecanizado e participa com 23% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, certo? Então, é um fator que influencia diretamente na economia brasileira. Dentro do processo desse sistema de agronegócio, nós temos as commodities. O que são commodities? Às vezes a gente está assistindo televisão e aparece isso aí. Corresponde a produtos de qualidade e características uniformes que não são diferenciados de acordo com o que produz, com os que produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional, negociado pelas bolsas de valores mundiais. Então, trigo, milho, soja, né, carne, todos eles são commodities, porque seu preço é negociado de acordo com a oferta e da procura, e ele é negociado pelas bolsas de valores mundiais, certo? Trading companies são empresas comerciais que atuam como intermediárias entre empresas fabricantes e empresas compradoras, em operações de exportação e importação, principalmente desses commodities. Só que, por maior que tenha sido o aumento da produção de alimentos, pessoal, a gente sabe que o acesso a essa produção de alimentos, ela não chega a todos. Então, hoje há uma desigualdade mundial de acesso a alimentos. A gente sabe que a gente tem pessoas que passam, né, fome, pobreza extrema, né, que às vezes não tem o que comer. Então, principalmente durante esse período, ou, né, intensificado muitas vezes durante esse período de pandemia global que a gente está vivendo, certo? E aqui a gente tem um mapa mostrando o índice global de fome em 2018, certo? Então, aqui, ó, extremamente alarmante, acontece aqui somente em um país da África, alarmante em alguns países da África e da Ásia, grave mais na África e parte da Ásia, certo? Moderado, né? Alguns pontos da África e aqui da América Latina,
baixo. Aí a gente entra Brasil, a gente entra o México, e alguns países da América Central e vários países da África e alguns da África. Dados insuficientes são aqueles que não relataram dados, né, que causam preocupação significativa, e aqueles que não foi calculado, né, principalmente os países da América do Norte, Europa e Oceania, que são provavelmente os que têm os menores dados com relação à fome. Causas da insegurança alimentar, né? Por que os alimentos não chegam? Entenda, pessoal. Alimentos no mundo existem em quantidade suficiente para abastecer toda a população mundial, mas às vezes as pessoas não têm acesso a esses alimentos. Então, por quê? Guerras e conflitos internos entre países, né, dificultam o acesso ao alimento à maioria da população. Desperdício de alimentos, né, infelizmente isso acontece em grande parte do mundo. Mudanças climáticas, né, que prejudicam lavouras, que aumentam os preços dos produtos, prejudicam o acesso de alimento à população. E substituição da produção de alimentos por produtos industrializados e destinados à exportação, que aconteceu em vários países, por exemplo, da África, durante o período que a África foi colonizada. Aquilo que era produzido para o consumo interno dos africanos foi substituído por produtos de plantation, né, que são destinados à exportação. Então, diminui a oferta de alimento, que prejudica a insegurança alimentar. E dentro dessa dinâmica, pessoal, do crescimento das cidades, hoje é uma prática comum, né, dentro de várias cidades do mundo, existir algumas áreas de agricultura urbana, né? As pessoas aproveitam espaços públicos, não públicos, né? Espaços que são oferecidos, que são destinados à agricultura urbana. Essa foto mostra, né, em cima de um prédio, uma área destinada ao cultivo. Então, pode ser qualquer área, de acordo com tanto que ela seja irrigada, seja cuidada, né, você pode, né, estar utilizando para essa produção de alimentos. Uma horta caseira, né, pode ser utilizada, certo? Sem a utilização, né, reforça até a não utilização de agrotóxicos no consumo, na produção desses alimentos, certo? Então, pessoal, por hoje a gente encerra por aqui essa aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam responder as questões da atividade, estudem, né? Se cuidem, fiquem em casa, tá bom? E espero que a gente volte o mais breve possível a nos encontrarmos em sala de aula, tá bom? Fiquem bem. Tchau.